Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo. Meu nome é Marlon Ricardo, eu sou advogado, criminalista e professor de Direito Penal. E se tem um tema que tomou conta dos pedidos de vídeo nesse final de ano e começo desse ano agora, foi a declaração do ministro Sérgio Moro, nosso atual ministro da Justiça, de que ele queria trazer para o Brasil a questão do plea bargain. Então eu vou pegar o embalo disso aí e vou gravar para vocês um vídeo sobre as perspectivas que nós temos em relação à advocacia criminal com esse novo governo de modo geral, claro, também falando da questão do plea bargain. Vou começar com as perspectivas, que é um vídeo que eu já estava querendo gravar. Quando teve toda aquela questão da eleição, alguns juristas se colocaram muito preocupados em relação à atitude do advogado criminal e como ele seria tratado nesse novo governo. Nós seríamos criminalizados e afins. Em relação a isso, pessoal, eu tenho uma opinião muito particular. Eu conheço a advocacia criminal, estou nela há quase uma década, aí encostando nessa década. Conheço muitos advogados, conheço muito advogado bom, conheço muito advogado bandido e conheço muito advogado que não faz nada. Infelizmente. Nessa situação, partindo desse pressuposto, tem advogados que realmente merecem ser tratados como criminosos, pois o são. Esses advogados criminosos têm que ser tratados como os criminosos que são. Mas não são a maioria. A maioria são honestos, a maioria estão trabalhando com as leis que nós temos e com as estratégias dentro dessas leis e com as falhas deixadas às vezes pela própria polícia e pelo próprio Ministério Público. Então esse pessoal não pode ser criminalizado. Porém, olhando para um outro lado, nós já somos criminalizados pela sociedade, porque eu já gravei um vídeo, inclusive, falando que a sociedade é hipócrita, porque ela nos vê como bandidos, tem um preconceito em relação à nossa profissão, mas na hora que precisa, eles vêm atrás. Nós tivemos exemplos aí de hipocrisia há pouco tempo, inclusive, no governo. Então a sociedade enxerga a gente de uma forma, mas na hora que precisa, ela vem atrás. Ou seja, essa questão de criminalização do advogado criminalista não vai mudar absolutamente nada. O único ressalvo que eu faço é que, mudando um pouco dessa lógica, podem acontecer coisas como aconteceu com um advogado no final do ano passado que teve o seu escritório invadido através de um mandado para tentar se descobrir quem o contratou, o que é particularmente um absurdo extremo e vai contra praticamente toda a lógica de direito penal e a legislação existente. Nós daremos margem a isso, mas isso foi uma exceção, em tese ainda não é regra. Então pode acontecer como já poderia acontecer antes. Olhando para uma perspectiva um pouco mais aprofundada em relação ao cenário a partir de agora, essa grande luta contra a corrupção automaticamente vai fazer com que as próprias autoridades que não são honestas, eu digo isso a autoridades policiais, autoridades judiciárias, essas autoridades que não são honestas, elas fiquem com um pouco mais de medo, o que automaticamente, ao meu ver, vai fazer com que reduza um pouco daquela lógica de que o advogado deve ser amiguinho do juiz ou amiguinho do delegado para conseguir alguma coisa. Vão passar a seguir um pouco mais a legislação. Pode ser uma grande ilusão minha, mas é como eu enxergo. Isso vai fazer com que, principalmente você que está começando na advocacia criminal, você que tem pouco tempo como advogado criminalista, que ainda não tem esse network, não tem esse contato, tem uma vantagem. Porque o advogado técnico, bom, capaz, que estuda, que corre atrás, ele vai conseguir resultados. Não vai mais depender dessa outra situação que em alguns casos ocorria. Isso é um dos lados. O outro lado é o seguinte, essa mudança legislativa que estão propondo, que ao meu ver não vai ser boa em relação à lógica do direito penal, trazendo para a questão de prática de advocacia, ela é boa. Para o advogado criminalista, ele é boa. Ela não é boa para o nosso cliente, com certeza. Para a lógica penal, com certeza. Mas para o advogado, ela é positiva. Porque com o maior temor de prisão, existe uma maior preocupação com a sua defesa. Logo, menos pessoas deixarão essa defesa a cargo de pessoas desconhecidas, de pessoas que eles não tenham um mínimo de confiança, de pessoas que eles não tenham a menor noção da capacidade. A defensoria possivelmente vai perder muitos processos.
Porque com o maior risco daquele cidadão ser preso de verdade, isso vai fazer com que ele tenha maior necessidade de buscar um advogado. Novamente, é uma visão otimista a respeito de uma situação que nós temos inerente. Então eu não vejo com tanto temor, ao contrário, eu vejo que essas mudanças elas serão positivas olhando do olhar do advogado criminalista e não da defesa do cliente especificamente. Então, para o advogado, para os advogados, eu vejo que todas essas mudanças elas são mais positivas do que negativas. Agora, falando especificamente da questão do plea bargain do ministro Sérgio Moro. Então, para quem não conhece o plea bargain, nunca ouviu falar a respeito disso, é aquilo que você vê nos filmes americanos. O Ministério Público ele tem um poder muito grande, uma capacidade de negociar entre Ministério Público e réu, claro, com a presença do advogado, penas e até mesmo situações de ele não ser processado, penas menores, penas maiores, alteração, sem passar pelo juiz. Isso basicamente é o plea bargain. Funciona lá que é common law, funciona lá que as decisões são baseadas em jurisprudência e não tanto na legislação. Aqui eu não sei se funcionaria tão bem. Teria um lado positivo, uma redução do número de processos. Isso é lógico. Se nós vamos resolver processos sem passar pelo crivo do juiz, sem passar por um procedimento inteiro, isso vai reduzir o número de processos. Então vai aumentar a celeridade da resposta social que é necessária também em direito penal. Mas eu vejo nesse ponto com lados mais negativos do que positivos, trazendo novamente para a realidade brasileira. Não por uma questão ilógica, porque ele é lindo na teoria, mas na prática ele é bem diferente. Porque quando você dá muito poder ao Ministério Público, você está partindo do pressuposto, e nesse ponto, me desculpe meus amigos que são promotores, você está partindo do que o Ministério Público, de que eles são os promotores da justiça, porque é para isso, daí que vem o nome, que o Ministério Público ele tem uma imparcialidade que ele não tem. Alguns promotores acreditam realmente que eles têm imparcialidade, mas eles não têm, não existe imparcialidade para começo de conversa. E quando você se coloca de um lado, automaticamente você tira dessa imparcialidade. Eu não tenho como falar que eu sou imparcial, eu sou advogado criminalista, eu enxergo as coisas como advogado criminalista. Um promotor também não pode se colocar como imparcial porque ele é promotor, ele enxerga as coisas enquanto promotor. Não interessa o quão técnico ele seja, não interessa o quão acadêmico ele seja, ele sempre vai ser parcial. Talvez um pouco menos do que outros, mas sempre vai ser parcial. Então você dar poder a essa parcialidade vai fazer com que muitas pessoas sejam obrigadas a fazer esse acordo para que não sejam processados, para que não tenha uma condenação maior. Ainda existe um risco um pouquinho maior. O nosso judiciário não é de confiança. Hoje em dia, pelo menos, ele não é de confiança. Ele varia de acordo com posicionamentos, ele varia de acordo com decisões, ele varia de jurisprudência. Então a gente não tem uma confiança extrema no judiciário. O judiciário dá respostas à população ao invés de dar respostas à Constituição, infelizmente. Então, quando nós falamos disso, o judiciário ele tem mecanismos, e quando eu falo judiciário, eu falo principalmente os órgãos que determinam o funcionamento do judiciário de forma total, o STF, que determina basicamente o que acontece de lá para baixo, eles têm uma posição de se autoproteger. Por exemplo, quando o STF vai lá e decide que nós temos que ter uma prisão em segunda instância, porque os processos demoram demais no julgamento do STF e acabam prescrevendo, isso é uma autoproteção. Ele está falando para todo mundo, olha, eu sou incompetente para fazer isso porque eu não tenho pessoas, porque eu não tenho gente suficiente, porque a minha competência é muito grande, porque eu tenho que jogar muitos processos, porque tem muita coisa inútil aqui, mas eu não tenho como resolver esse problema. Então o que eu faço? Eu tento dar uma resposta à população de maneira diferente, prendendo em segunda instância. O STF faz isso o tempo todo. Ele muda situações, muda lógicas legislativas, não para proteger a lei, mas para proteger a si mesmo. E quando você fala disso dentro do plea bargain, você coloca uma possibilidade. Vamos supor que o judiciário abrace o plea bargain e entenda de que ele tem que ser regra. Então, quando o cara não quiser fazer o plea bargain e vier a ser condenado, eles vão dar penas exemplares, penas altas, para que as outras pessoas se sintam desincentivadas a se defender.
E o plea bargain é feito normalmente no início do processo, ou seja, quando tem um inquérito e algumas provas produzidas pelo Ministério Público. Ele não tem o processo, o procedimento para a produção de provas para a defesa. Então é uma maneira muito incipiente, muito inicial, onde você tem, se você tem uma parcialidade envolvida, você acaba jogando isso para dentro dessa parcialidade, fazendo com que fica mais parecido que aquele cidadão ele tem alguma dívida, tem alguma culpa em cartório. Então é complicado quando a gente fala de plea bargain por causa desse risco. O instituto é muito legal. É muito legal o plea bargain. Você estudando o instituto de maneira específica, ele é muito legal. Como ele é aplicado, ele é um problema. Não é um problema só aqui. Lá nos Estados Unidos ele é um problema. O encarceramento americano está gigantesco. Nos Estados Unidos já aconteceu isso, de pessoas serem condenadas a penas gigantescas por coisas idiotas, somente pelo fato de não terem aceitado a proposta ministerial do plea bargain. Então são aqueles exemplos, corte-se a cabeça desse cidadão para que as outras pessoas tenham medo de fazer isso. Para mim, esse é o maior risco que nós temos de trazer o plea bargain no Brasil. É entregá-lo a uma sociedade, a um judiciário e a um órgão ministerial e também a advogados que não têm a capacidade de entender esse instituto e o aplicá-lo de maneira correta. Então não é um instituto, o instituto é legal. Agora, aplicá-lo no Brasil, eu não vejo como possível. Então, também essa é uma perspectiva negativa em relação a essa situação. O Ministério Público está tentando fazer isso de maneira transversa, com normativas internas do CNMP, falando que pode ter algum tipo de negociação para não denunciar alguém, coisas que são completamente inconstitucionais, completamente ilegais, mas já estão sendo declaradas pelo STF, inclusive. Porém, você vindo do ministro da Justiça, vindo através de uma legislação específica a respeito disso, ainda mais o Brasil que tem a mania de acrescentar mais coisas na legislação do que deveria ou esquecer coisas que deveriam ali estar, eu vejo com um risco muito grande essa questão do plea bargain no Brasil. Mas a perspectiva para a advocacia criminal, de modo geral, para esse ano 2019 e esse novo governo, eu vejo como positiva. Então, se você tiver alguma discussão, se quiser incitar, eu sei que acaba entrando um pouco no viés político, então os comentários estão aqui à sua disposição. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal, clicar naquele sininho para receber as novas notificações. Muito obrigado, um abraço.